E aí, pessoal, Rosalia Schwark. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que muita gente me pergunta quando me encontra ou em entrevistas, né? Depois que termina a entrevista, acabam me perguntando. Fala aí, Rosalia, o que você faz para ter o que você acredita que é importante para ter os bons resultados na sua vida? Isso as pessoas me perguntam, já que eu sou psicóloga há mais de 30 anos, já que eu criei o método do Movimento Perfeito há 15 anos, já que eu tenho transformado a vida de tantas pessoas e na minha própria vida. Como é que isso acontece? Em função disso, eu estou fazendo esse vídeo. Quais são os fatores? Eu encontro 3 fatores essenciais, quero dar bastante atenção a esses fatores nos meus próximos eventos no Movimento Perfeito, que administrando eles eu tenho bons resultados. Eu gosto muito de usar a palavra administração, porque você vai precisar gerenciar em relação a esses 3 fatores os seus pensamentos e as suas emoções. As suas ideias, as suas convicções sobre esses 3 fatores. Se você conseguir administrar, você consegue um resultado muito bom em todas as áreas da sua vida. E esses 3 fatores são o tempo, a administração do seu tempo, a administração dos seus medos e a administração da sua ansiedade. E a administração é muito importante porque são fatores constantes na minha vida e na sua vida. São coisas que você vai precisar tomar consciência e administrar sempre. Por isso eu gosto da palavra administração. Não é uma coisa que você vai fazer uma vez e depois acabou, você não vai ter mais problema com relação à administração do seu tempo, ou não vai ter mais problemas com relação à ansiedade ou aos medos. Não é bem assim. Vamos falar no primeiro ingrediente. Como é que eu melhorei a minha questão com esse fator tempo? Eu me dei conta, acho que uns 3 anos atrás, numa reunião com uma instrutora do método do Movimento Perfeito, que ela que me apontou um vício de linguagem. Eu tinha um vício de linguagem que fazia parte da minha rotina e já tinha se tornado inconsciente, mas acabava afetando muito a minha questão com o tempo. Eu dizia muito, tá me faltando tempo, eu não tenho tempo. Tá me faltando tempo, eu não tenho tempo. É muita coisa. Tá me faltando tempo, eu não tenho tempo. É muita coisa. Eu tô oprimida, eu não tenho tempo. É muita coisa. E numa dessas reuniões, a instrutora apontou um número de vezes que durante um período de 40 minutos, por exemplo, 1 hora, eu havia repetidamente, entre uma frase e outra, afirmado essas questões. Veja, uma auto-hipnose, sem me dar conta de quê? De dificuldade de administrar o meu tempo. E era o que acontecia. E o sentimento era de opressão, o sentimento era de incapacidade, o sentimento era de desorganização. Então, ela brincou comigo, tá na hora de você colocar o assunto do tempo na caixa preta. A caixa preta é uma prática do método do Movimento Perfeito para você retirar aqueles pensamentos que te produzam maus resultados e emoções debilitantes, como a que eu sentia, opressão, dificuldade com o tempo. Então, eu comecei a fazer isso. Eu comecei a colocar na minha caixa preta, frequentemente, quando eu percebia que eu estava incomodada ou com dificuldade de fazer todas as coisas no meu tempo, na caixa preta. E comecei a interromper o vício de linguagem, aquela auto-hipnose de transformar em problemas, sem me dar conta, através de afirmações repetitivas sobre o tempo. Você pode estar fazendo isso com você, sem se dar conta, se auto-hipnotizando, com vícios de linguagem como os meus, para ter dificuldade com o tempo. Quando eu comecei a tomar consciência, quando eu comecei a fazer a caixa preta com relação a isso, eu passei para um segundo passo que eu acho super importante. Otimizar o meu tempo com metas valiosas e me afastar de coisas que fazem realmente eu perder o meu tempo.
Eu até vou falar mais sobre isso no meu próximo encontro online na Eventials, gratuito, que é você dono do seu tempo, porque eu me tornei dona do meu tempo e quero ensinar você a se tornar dono do seu tempo. Você pode entrar lá no meu Facebook, na Rosalia Schwark, e verificar a data desse evento. Administrar, otimizar o tempo é uma questão de administrar e gerenciar a qualidade dos seus pensamentos. E quando você aprende a fazer isso, você tem muitos resultados produtivos em todas as áreas da sua vida. Então, eu considero a administração desse fator um dos ingredientes importantíssimos para resultados eficientes na minha vida. Também acredito que administrar os meus medos. As pessoas perguntam, você tem medo, você tem pensamentos negativos, você se preocupa? Claro que sim, óbvio que sim. É a minha natureza cerebral primitiva que tem a tendência de pensar e temer no pior antes do acontecido. Antes isso era um inferno para mim. O excesso de preocupação, o medo de não ser aprovado, o medo de não ser aceita, o medo de dar errado. Todo mundo tem. Não pense não que tem pessoas que não têm isso. Todo mundo tem. Até a pessoa mais tranquila que você possa imaginar. Mais sábia que você possa imaginar. O seu guru, ele também tem. Porque ele tem cérebro. E tem uma área no cérebro que, para nos proteger, teme o pior. Para nos proteger. Então, se você tem um evento que você vai fazer daqui a uma semana, é natural que você tenha medo. Se preocupe que não dê certo, que algo dê errado. É a nossa natureza. E é por isso que é uma administração constante, frequente. Só que hoje eu interrompo essas preocupações. E aprendo a usar técnicas e me alinhar para projetar o melhor. Então eu tenho um enfrentamento muito melhor das minhas inseguranças, e é óbvio que eu tenho, das minhas dúvidas, é óbvio que eu tenho, das minhas preocupações, da minha impulsividade, geradas pelo sentimento de medo. E essa administração que eu aprendi a fazer diariamente, frequentemente, quando eu percebo que as minhas ideias, as minhas concepções estão entrando nessa linha de medo, e eu corrijo isso, eu interrompo isso, produzem resultados fantásticos também em muitas áreas da minha vida. Eu quero dedicar mais tempo também, o meu próximo stand-up vai ser sobre os filhotes do medo, como administrar, que geram tanta tensão na gente. Mudou muito a minha vida no momento que eu tomei consciência e aprendi a lidar com o meu medo. Sem aquele pensamento infantil que eu posso ficar sem ele. Ele é um sentimento natural. E eu tenho uma estrutura cerebral para produzir isso. E o terceiro fator é a ansiedade. E é um comportamento da maioria das pessoas sentir muita ansiedade. E isso é em função da nossa realidade atual, da nossa tecnologia atual, da gente querer tudo para ontem, tudo muito rápido, respostas rápidas, já, rápido. Isso acelerou o nosso pensamento, né? A gente pensa diferentes coisas muito rápido e essa velocidade, ela gera uma química de adrenalina como se eu tivesse que correr, fugir de algo. E isso pode começar a gerar desconforto no corpo, impulsividade, angústia. E uma química que gradualmente pode levar até a depressão se eu não souber a administração da ansiedade. Então, aprender a lentificar a velocidade do pensamento faz com que você tenha atitudes mais concentradas, mais claras, mais reflexivas. Se você aprender a treinar, a reduzir a velocidade dos seus pensamentos. O método do movimento perfeito tem práticas para isso. Eu comecei a administrar a minha ansiedade praticando isso e quero ensinar você num programa de 4 semanas que eu vou fazer na minha próxima aula do método do movimento perfeito. Vou ensinar as pessoas em 4 semanas a administrar melhor a sua ansiedade.
Se você não estiver em Porto Alegre para fazer essa aula, não se preocupe que você pode ir no meu site da loja do Movimento Perfeito e baixar o download desta aula que vai ter os 4 programas para a administração da ansiedade. E eu sinceramente acredito que os meus resultados eficientes, na minha área profissional principalmente, dependem muito da administração desses 3 fatores, e eu faço ele com muita frequência e ensino as pessoas a praticarem essa administração, esse gerenciamento de ideias, de convicções, de afirmações auto-hipnóticas negativas, a administrar isso para ter uma melhor otimização do tempo, um melhor controle do medo e uma melhor administração da ansiedade, e isso realmente vai muito além de conhecimento, vai muito além de você saber que é importante fazer isso. Realmente produz uma nova química em você, uma nova forma de olhar para esses aspectos e, com certeza, resultados mais eficientes. Se você quiser me fazer perguntas sobre esses 3 fatores, se você tem histórias para me contar sobre isso, se você quer saber mais, me acompanhe nos próximos eventos. E mande as suas perguntas, entra lá no meu site, www.movimentoperfeito.com.br, tem uma seção de perguntas para a Rosalia. Pergunte e eu vou, se a sua pergunta for muito importante, muitas pessoas tiverem esse mesmo tipo de coisa, eu vou fazer vídeos sobre isso e eventos sobre isso. Você pode me ajudar a fazer esses eventos com a sua história, né? A gente sempre preserva a identidade, mas pode ajudar muitas pessoas através de exemplos reais, né? Vamos lidar com o nosso dia a dia, com o que realmente está acontecendo com a gente. Como é que a gente faz? Eu posso lhe dar essas respostas, eu posso lhe ensinar o que eu faço para mim e dar muito resultado. Até uma próxima vez. E administre aí melhor o seu tempo e invista no movimento perfeito.